Olá! Como é que é, Close Friends? Bem-vindos a mais uma semana de Close Friends. Hoje nós temos muitas coisas para conversar com vocês. Por isso, roda o jingle! Close friends, close friends, close friends, close friends. Primeira coisa, Então, Lenda, o que é que contas? é que estou viciada numa novela, tu não estás a entender. Estou a entender porque estiveste lá em casa a vê-la. Mas eu vou fingir que não, Imagina, Não sei. eu vou partilhar aqui com os nossos Close Friends que eu já não estava vidrada numa cena há muito tempo. Eu ontem passei o dia a fazer tipo máquinas da roupa, aqueles dias de dona de casa. Então eu andava com o meu telemóvelzinho ligado no Globoplay a ver novelinha, que é a Avenida Brasil, by the way, por todo o lado comigo. Tipo, eu a lavar a louça, ali com a novelinha a dar. Eu ia para a rua, lá para a lavandaria, estava bem contente. Não, e depois o melhor é que ela foi lá para casa, ela estava assim um dia mais doentinha, o Gui teve que ficar para Lisboa, então ela foi lá para casa. Começa a ver a novela, eu começo a me interessar pela novela. Às tantas ligo-lhe no dia a seguir e digo, olha lá, então onde é que eu fiquei na novela que eu agora quero continuar a ver? Problema da novela, tu trouxeste sequer o título? É a Avenida Brasil. Pronto. O problema da Avenida Brasil é que aquilo tem bué das histórias cruzadas e que, olhem, enfim, então eu sinto que ou das duas E uma, tem ou outra começo do cena. início, ou tenho que estar a perguntar à Adri de 5 em 5 minutos o que é que se está a passar. Eu sinto que tem outra cena, que é quando uma história está a começar a chegar ao final, daquilo leva outra, tipo, vá-vá-vum, porque eu estive a ver. Ah. Eu neste momento vou no episódio, acho que é 70 e tal. Estás a brincar. Não. Mas eu tenho... Amiga, isto foi tipo há 4 dias que ela esteve lá em Mas eu vou casa e nós confessar uma ficámos no cena. 30. Calma, mas eu vou confessar uma cena. Há boas cenas que eu às vezes vou passando à frente. Porque eu fico bem estressada, não sei, tipo, daquilo estar bem emperrado numa cena. Tu não sabes ver coisas. E aí eu não sei. Tu não sabes ver coisas nem ler livros. Pois não. Tipo, como deve ser, estás a ver? A experiência calma. foi desenhada daquela forma e a Adri não. A Adri E eu quer vou lá sempre e tipo, caguei na fazer um experiência. atalho. Eu vou tipo, bem rápido, e boas cenas. Tipo, eu via tudo, mas assim, ia saltar, sabes? Sério, tu não existes, amiga. É assim, cada um com a sua ferramenta. Mas estava a dizer, vou no episódio dia 70 e tal, mas aquilo tem, acho que é 190 episódios. Portanto, eu acho que estamos a chegar a um fim, mas ainda tem bués de água para rolar. Estás tipo no fim da intro, só se for. Mas eu estou bem contente. Vejo no Globoplay e... Pronto, e agora também já me viciou a mim e pronto, agora também estou a ver Avenida Brasil, fora o BBB. Quer dizer, isto agora é uma alegria. A Adri mete-me tipo com todos os vícios dela, mas entretanto, o que eu achei da Avenida Brasil é que realmente foi uma grande novela na altura e eu sabia, tipo, eu conheço algumas das personagens e não sei o quê, então também está a ficar assim um pouco menos complexo de entrar ali no episódio 30, sabes? Há bué áudios no TikTok e não sei o que são Bués! virais daquela novela. E tipo, cortes daquilo que já me tinham aparecido. Portanto, há bué Sim. coisas que eu meio que já sei que vai acontecer. yeah. Será que a gente pode falar? Pá, a novela tem quase... Claro, tem mais de tipo, 10 anos. Tipo, eu já sei o que é que vai acontecer, dá mas para eu dar continuo a spoilers. ver. Há uma cena bué conhecida que é a antiga empregada que diz para a antiga patroa que, não sei como, hei de saber eventualmente nesta novela, consegue ficar com a casa e ser a patroa. Agora você vai me chamar de senhora. E ela ainda me diz mais uma cena qualquer e aquilo Depois que diz virou assim, me serve, vadia. Pois é, mas gritam uma com a outra. E aquela a Carminha foi uma das vilãs, eu acho que mais marcou os últimos anos. Tipo, é incrível o papel que ela faz. Mas pronto, Linda, por falar em vilãs, BBB está tenso. BBB está on fire. Exatamente. Até Discussão, gritaria, babada. Eu Eu sinto achava que bué- aquilo ia partir ainda para a violência, mas E não é só tudo isso. bem. Eu sentia Correu tudo bué bem. que aquelas plantas todas que estavam a existir, do nada, Yeah! brotaram, efetivamente, deixaram de ser plantas. Eu adorei a Alan. Adorei como a Alan respondeu. Você não tem o direito de falar do meu corpo. Inclusive, eu tenho que encontrar este Reels que eu vos vou falar, TikTok, whatever, e conseguir meter lá no nosso Instagram. Que houve um rapaz que fez tipo a melhor dobragem dessa discussão. Santinha, Ai, amiga. desculpa. A Adri está muito doente. E está incrível. Está com ainda mais graça do que o que estava a acontecer ali, porque o que estava a acontecer ali no BBB eu estava a achar engraçado, ao mesmo tempo estava um bocado preocupada. Sim, do tipo, o que é que se vai passar aqui? Exato, e eles metem boas semanas para viverem todos ali dentro. Mas pronto, estou feliz porque saíram algumas pessoas que eu achava que não estavam a adicionar muito ao jogo, ou que estavam a adicionar, não sei, para Mas mim olha, como tipo, o que telespectadora não me eu sinto interessava. também é que
tu não vês um dia, perdeste bué da história. Completamente. Porque hoje acordei, fui ao Instagram, tipo, para o Instagram do BBB e já, tipo, bué tretas outra vez com o Davi, o Rodriguinho, o MC Bin Laden e não sei o quê. Eu, tipo, eu não vi um dia, o que é que está a passar? Não, mas sabes o que é que eu acho? Eu acho é que eles estão a perceber que a casa não está muito movimentada, tipo, não estava a movimentar muito, mas decidiram todos ao mesmo Exato, tempo meter fogo no parquinho. Yeah, entrar na roda viva. Tipo, eu acho que isto agora, as próximas semanas, vai ser bué da duro. Eu acho que eles não vão aguentar isto muito tempo, porque eventualmente eles vão só perceber que andarem todos à batata também não Sim, é. também não é a melhor solução. Yeah, exato. Mas pronto, olha, se vocês não quiserem ficar de fora, como nós, de... Ah, não, gente, desculpem lá que eu agora esqueci-me daqui uma coisa que eu Ai, não é gravei podcast. verdade! Malta, eu fui almoçar com a própria da campeã do BBB 20? 21? 21. 21? A Juliette. E foi incrível. E ela a testar-me. E eu falhei, amiga. Eu nem te contei isto. Contaste Ah, o nome contei. da série. Ela pergunta-me a seguinte pergunta. E eu a achar, eu vou arrasar na pista, eu vou acertar de certeza. Assim, então diz-me qual é que é o nome do documentário que eu tenho no Globoplay. E eu... Juliette, tipo, nada a ver, que é, eu nunca tiveste sozinha, porra, eu nem agora consigo acertar na porcaria do nome. Mas pronto, esse comentário da Juliette também está a mexer. E foi também está brutal, disponível no Globoplay. porque tivemos também a falar sobre BBB e o que é que ela estava a achar do que é que estava a acontecer, e ela tem tipo toda a visão de quem lá teve Exatamente. dentro. E pronto, eu acho que quem nunca viu a temporada dela devia ver, porque para mim está nos meus top. É o meu favorito. Eu acho que também foi bem forte desde o início, também eu adorei, eu acompanhei. Essa foi a primeira temporada assim, à série que eu vi com o Gui, porque a anterior eu tinha visto tudo sozinha. E pá, 10 de 10, eu também adorei. Não, e agora a cena bacana é que tipo, eu estou a ter bué throwbacks a bué coisas que aconteceram no 21 neste. Só que sinto que a malta já vai com a escola para este. Eu estás também a ver? sim, tipo, imagina, não sei o que está a dar. Eu lembro-me de uma fala, já não lembro quem é que foi, a dizer do tipo, está a dar uma de Juliette, de se pôr boa de parte e não sei o quê. Só que eu acho que as pessoas se esquecem que o caso da Juliette, tipo, ela não fez de propósito. Foi efetivamente uma coisa que aconteceu. Mas sabes que eu vejo um bocado a mesma situação. Há uma rapariga que nós até falámos no último podcast, que é a Beatriz, que ainda é virgem, não sei o quê. Ela é muito engraçada, é bué da expansiva. Tipo, ela é aquilo. Sim. Mas ao Insta dela, tipo, ela é aquilo. Ela não está a fazer aquilo Mesmo para a antes, porque televisão. ela tem imensos vídeos dela no Brás e não sei o quê. Exactly, ou seja, tu consegues ver que aquilo é a personalidade dela e há boa gente que leva aquilo tipo a mal. Eu acho que a Juliette foi um bocado a mesma coisa, ela era boa expansiva, era boa brincalhona, dizia o que tinha a dizer. Sim. E eu também tenho, cá para mim, não é? Eles não têm a visão de, tipo, têm a análise do jogo, é uma visão boa, não é a mesma que a nossa. Sim, E eu acho que enviesada. eles veem alguém a ser boa expansiva e a destacar-se e já ficam, pá, é uma ameaça, esta pessoa pode ganhar. E eu estou cada vez mais a achar que a Beatriz Eu também acho que sim. pode ganhar. Eu também acho que sim. Ai meu Deus, a que eu escolhi para dizer que era a vencedora não vai ser nada de toda a Quem é vencedora. que tinhas escolhido? Vanessa Camargo. Pois não, Pois ela não vai mesmo ser. Ela não vai ser a vencedora. Mas aquele também que eu escolhi também acho que não vai ser. Já não lembro o que é que tu escolheste. Era, é Marcos. Ele também está lá no grupo da Bia, da Alane e não sei o quê. Assim, Estou a tentar tem aqui- pensar, tipo, ações dele, se ele. era Eu um acho que ele é potencial muito vencedor. correto nas posições que ele dá, mas ele não é. Tipo, não tem destaque o suficiente para ser um. Ah, já sei quem é. Pois, eu também acho que ele não vai. Eu acho que a Beatriz e o Davi estão ali taco a taco. Uhum. Mas pronto, olhem, se vocês quiserem ficar a parte de quem é que vai ganhar o BBB, verem em câmaras em direto, verem Avenida Brasil, que é para nós fofocarmos sobre a O documentário da novela, Juliette. o documentário da Juliette e muitas outras coisas que Podem existem. clicar no link que está na nossa descrição. Ajudem as amiguinhas. Ou fazer leitura do QR Que a Code. gente tem um QR Code, ainda acho Está a um bem aparecer profissional. agora no ecrã e também o link vai estar na bio na descrição do Spotify. Também conseguem ver lá. E Portanto, quando eu digo ajudem as amiguinhas, é já que vocês vão ter o Globoplay, cliquem no nosso link, não é? Que é para pronto, que é para a Globo saber, olha. estas meninas estão a funcionar connosco. Precisely. Mas é isto, olha, por acaso acho que é interessante o tema que nós escolhemos hoje para falar, porque uma coisa, por acaso não comentei isto contigo, que eu estou a ver Avenida Brasil e está-me a dar uma nostalgia. Tipo, eu estou sempre assim, ó Gui, ai Gui, que saudades do Rio, ai Gui, que vontade de apanhar um voo agora e ir para lá, ter com a minha família, ter com o meu pai, tipo, sabes? Tipo, fico bué... Pá, não sei, imagina, estou a ver, depois eles têm atores que são mesmo tipo do Rio, então aquele sotaque entra-me assim no ouvidinho e dá-me um quentinho. Ai, nós estávamos a ver a novela juntas e do nada há uma personagem que tem mesmo aquele sotaque cerrado do Rio. E ele disse, pai, imaginem, 15 palavras, eu percebi 10.
Não, mentira, eu não percebi as primeiras 10. Eu assim, ai amiga, só a partir de agora é que eu comecei a perceber. E eu Ela, fiquei bué assim, sério? a sério? Eu já não entendi nada. E depois aconteceu, pá, aí passado 15 minutos, vai um rapaz com o sotaque de São Paulo, ela, eu não entendi nada. E eu tipo disse-lhe o que é que ele tinha dito e achei bem curioso, porque realmente a verdade é que não parece que é assim tão diferente, mas depois até é. Quando eles começam a falar super depressa e fica mais arrastado, é que tu consegues. É a mesma coisa que o meu inglês, eu acho que bué da vez as pessoas não entendem o que eu estou Não, a imagina, dizer. quando nós fomos para os Estados Unidos, eu senti imenso isso, tipo, o sotaque. Se eu estiver assim parada com muita atenção, eu vou perceber o que é que eles estão a dizer, mas Ai, é tão perfeitinho aquele sotaque. se eu estou tipo. Eu tipo, eita porra, não percebi nada. É com os British eu entendo isso, tipo, eu lembro-me quando era miúda ver uma série que era bem bombada, que era Skins, não sei se vias. Aham. Era Eu- da MTV, não era? Era da MTV, mas eu via tipo naquele. Pá, nem sei onde é que eu via na altura. O que é que acontece? Eu tinha que ver aquilo com legendas e eu sentia-me bem loser, porque eu nunca vejo nada com legendas, não é? A menos que esteja a ver com alguém. Eu assim, como é que eu não entendo este inglês? Porque também lá está, era bem rápido e tinha bem expressões. E isso também é Pois das é coisas isso. do Rio que eu acho que é mais difícil. Como eu tive 6 meses em São Paulo e o Vini é de São Paulo, eu sei as expressões de lá, mas há muitas expressões. Tipo, eu entendo o que é que ele está a dizer. Tipo, imagina, é uma expressão de 3 palavras, mas eu não entendo o que é que aquela expressão quer dizer. Mas eu também não sei explicar. Pois, poção. Tipo, imagina, eu sei explicar, obviamente, não é? Tipo, tenho de dizer mais ou menos o contexto em que é utilizada, mas porquê que é assim? Não sei. Tipo, é o que é, percebes? Eu lembro-me imenso de, por exemplo, de eu estar com o Gui e eu disse assim, ai, gosto tanto de estar aqui no chameguinho. E ele, no quê? É um chamego. E ele, Mas chamego não é tipo. ele assim, mas o que é um chamego? E eu tipo, pá, um carinho Tipo um assim, abracinho, é? não sei, tipo, é um chamego, estás a ver? Tipo, eu não sei explicar. Só que, imagina, eu lembro-me de eu ser miúda e do meu pai, tipo, dizer, vem cá para o pai fazer um chameguinho, estás a ver? Tipo, são cenas que eu me lembro de... Mas nós ainda nem dissemos, está no título, mas nós ainda nem dissemos o tema Exato, sim. do podcast de hoje, que é o facto de eu e a Adri de sermos de famílias imigrantes, termos pessoas imigradas da nossa família, temos a nossa família separada e também temos vivido com costumes dentro da nossa casa que não eram os costumes Portugueses, do no país caso. onde nós morávamos. Sim, no caso. Que no caso, a tua mãe, para além do pai da Adri ser brasileiro e ela ter tido sempre esse lado, a mãe da Adri, tua mãe teve quantos anos na Alemanha? Então, a minha mãe foi para lá, tipo, com 5 anos, acho eu, Ok, bem novinha. boa novinha. Ou seja, eu não sabia disso, ela fez toda a escola lá. Yeah, e depois veio para Portugal para fazer a faculdade. Portanto, E os meus avós continuavam 13 a anos morar... no mínimo. Sim, e os meus avós continuavam a morar na Alemanha até eu fazer 15 não, mas pai, tipo, eu lembro-me que até pai, pelo menos até aos 10 anos, ou 10, 12 anos, eles ainda moravam lá. Cá de ter sido quando eles provavelmente se reformaram e depois A minha avó regressaram para formou-se Portugal. primeiro que o meu avô, tipo, veio para Portugal mais cedo. Sei, os meus avós foi igual. E depois o meu avô é que veio. Mas neste momento a minha mãe agora há 4 anos, foi em 2020, ela voltou para morar na Alemanha e o meu pai mora no Brasil desde 2019. Então imagina, é bué mixed feelings, porque é Claro. aquela sensação de tipo, por exemplo, imagina, eu lembro-me de viver a vida toda não ter avós por perto, porque os pais do meu pai moravam no Brasil e isso também fez com que nós não tivéssemos uma relação muito próxima. Tinha Claro. muito com o meu avô do meu pai, mas com a minha avó, tipo, não tivemos qualquer tipo de ligação, digamos assim. Mas com os meus avós maternos ainda conseguimos ter alguma ligação, porque nós íamos lá, ou eles vinham cá todos os verões, mas imagina, nunca tive aquela coisa de Ir para a casa da avó. ir para a casa da avó, até porque quando eles estavam cá já a morar, eles viviam perto de Torres Vedras, então e nós a morar em Cascais, tipo, ainda é relativamente longe ao Claro. ponto de, olha, vou para a tarde para a casa da avó. Eu Yeah, lembro-me não de ter vou almoçar amigas- à casa da avó era do isso. nada, Eu yeah. lembro-me de ter amigas e dizer tipo, este é o dia que eu vou almoçar à casa da minha avó. Eu ficava bem do género, isso é bem fixe. E quando eu fui morar para perto deles agora em Torres, tive alguns momentos em que deu para fazer isso, então é bom. Deu para compensar. Mas depois não tinha cá os meus pais, então imagina, é Yeah. sempre um sentimento bué agridoce. I know the feeling. Porque tu tens a mesma coisa com os teus tios, não é? Sim, não só, quer dizer, basicamente a minha família toda, todos os meus avós, tios-avós, que no fundo é a minha família nuclear, todos viveram nos Estados Unidos. Os meus pais emigraram para os Estados Unidos, fizeram escola lá, high school, faculdade, tiveram-me lá e entretanto nós viemos para cá. Ou seja, eu não me lembro de viver na América, mas se tivesse lá ficado mais tempo eu iria sempre ter parte da minha família em Portugal e outra parte nos Estados Unidos. Porque os meus avós
paternos vieram quando eu nasci. Então, quando nós viemos para Portugal, que eu tinha tipo 1 ano e tal, eu tinha boa relação com os meus avós paternos e estava sempre em casa deles, e com os meus tios-avós também, que são os meus padrinhos, é como se fossem meus avós também. Mas não tinha isso nem com os meus avós maternos, nem com a minha única tia e com o meu único tio, porque pronto, o meu pai não tem irmãos e a minha mãe só tem uma irmã. Portanto, eu sempre tive esta divisão, de tipo estar nos Estados Unidos e tinha saudades dos meus avós, estar em Portugal tinha saudades, e até hoje isso continua a acontecer. É isso, eu acho que quando tu tens uma família que está longe, é uma constante de sentires falta dessa pessoa. Sim, tu até acabas por aprender a viver com a saudade de uma forma... Epá, eu não diria menos triste, porque é sempre triste quando tu começas a pensar realmente sobre, mas tipo de uma forma mais natural. Porque eu tenho um bocado a percepção de... Quando o meu pai foi morar para fora, eu acho que eu consegui lidar melhor ao início com isso, por já estar habituada do tipo... Já tinha uma ideia do que é que ia ser. Se bem que para o fim... Nos últimos, como o meu pai teve 10 anos imigrados, os últimos 10 anos de vida do meu pai, ele não viveu em Portugal. E então acho que para o fim já estava a ficar um bocado desgastada, porque ao início eu estava a ver as coisas como uma cena bué temporária, ou seja, vou ter que lidar com esta emoção que eu já conheço durante tipo 4 anos, que era a ideia inicialmente, já vai em 10, e eu não estou a ver isto com olhos de que vai acabar. E portanto acho que a minha forma de lidar com a saudade de quem está nos Estados Unidos sempre foi um bocadinho mais fácil e mais pragmática, porque eu sei que não há uma solução. Tipo, eles não vão mudar-se para aqui e eu não vou mudar para lá. A situação do meu pai eu não senti de uma forma tão leve. Para mim foi muito mais duro. Porque tu não sabias quando é que ia... Porque eu sabia que havia uma possibilidade dele voltar. Se ele quisesse realmente mudar a vida dele, ele podia voltar para Portugal. Os meus tios é muito mais tipo, difícil. Complexo. Então agora que tipo, já são avós e que a minha prima tem toda a vida dela lá, tipo, é impossível. E eu acho bué da graça, porque tipo, na minha cabeça eles deviam viver cá, e na cabeça deles tipo, nós estamos lá e tipo, nós devíamos viver lá, tipo, não há de facto tipo, nenhum dos lados, apesar da saudade também ninguém quer abdicar da vida que criou, claro, para mudar para outro país, enfim, mas é duro. Sim, eu acho que é bem duro, até porque e é exatamente isso, eu acho que tu vais encontrando mecanismos neste meio tempo, digamos assim, para saberes lidar com esta falta, ou seja, através de videochamadas, seja através de tentar estar presente da forma que é possível. Amiga, mas recorda-te que as videochamadas... É recente. É bué recente. Eu lembro-me bué bem do Skype. Não, aliás, os cartões, que ainda há muita gente que usa, são os cartões que tu compras e as chamadas ficam mais baratas. Eu sei. Então a minha avó comprava o cartão, depois acabavam os minutos do cartão, então tínhamos que ir buscar outro cartão. E eu lembro-me bué bem quando o Skype lançou pela primeira vez a feature, tu podes fazer uma videochamada. O meu pai foi todo contente de comprar uma webcam e que tu tinhas que carregar, tipo como carregavas o telemóvel, tipo, meteu 5€ para a minha tia e para a minha mãe falarem em webcam. Escusado será dizer que elas falaram uma vez, nunca mais falaram. Pois. Tipo, continuavam a falar por telefone. Mas eu sinto que agora elas acabam por falar bué mais, e a cena do WhatsApp e não sei o que é bué fixe, que nós estamos muito mais ligados. Presentes, sim. Porque antigamente era do tipo, era bué da cara, era uma grande chatice. Era tudo muito difícil. E a diferença horária, e não. Tudo era um problema. Yeah. Eu lembro-me também que para o Brasil a diferença de Portugal não é tão grande quanto para os Estados Unidos, é 4, no máximo 3 horas. 3, 4 horas. Mas também havia esse tema do tipo, está na hora boa para ligar cá e lá, bora fazer chamar de telefone. Uma hora que era mais barato. Rodava por toda a gente da família, chegava a nós, tipo... e eu sinto que hoje realmente é mais fácil, mas é mesmo estranho. Por exemplo, eu falo pela cena do meu pai, que é mais difícil de estar mais vezes pelo preço dos voos, pela distância, claro, do que, por exemplo, com a minha mãe, que está na Alemanha, que é muito mais próximo, não é? Mas, por exemplo, eu não vejo o meu pai há mais de um ano, e eu falo com ele sempre em FaceTime, não falamos todos os dias, mas é quase. E é mesmo estranho porque eu sinto imensa falta dele, de estar com ele e tudo mais, mas para mim já é tão normal fazer a minha vida tipo, sem estar com os meus pais presentes, que é estranho que seja normal, e que estas videochamadas, querendo ou não, fazem com quase que ele estivesse a fazer parte de tudo. Da tua Imagina, rotina. Trocámos de casa, ou vamos trocar de casa, eu estou em videochamada com ele, tipo, olha, é assim que é, lá. Então, eu acho que quando, por exemplo, ele vier para cá e for ver a casa,
ok, que é uma novidade, mas já não é tão uma novidade assim porque meio que já teve alguma percepção. E eu digo a mesma coisa dele, tipo, ele está lá e eu, imagina, está a fazer alguma coisa. Ou, por exemplo, o meu pai agora tem um gato e não tinha da última vez que eu lá fui. Então eu sinto que eu já conheço aquele gato de trás para a frente, estás a ver? Porque como estou sempre a vê-lo e assim. Mas eu acho que é duro no fim do dia e eu acho triste porque, enfim, demonstra o tempo em que isto acontece, mas tu às tantas já estás tão conformada com a situação que é super normal, ok? Tipo, eu não tenho cá os meus pais, no meu caso, eu não tenho cá os meus pais, ou durante imenso tempo a minha família estava toda fora, e isso para mim era o normal. Porque a realidade é, eu cresci a não ter família em Portugal. Yeah. Era só eu e os meus pais. Outra coisa que eu acho que é super interessante quando tu tens assim família fora e de outros países é os costumes do género. No Brasil, tu tens uma cena que é super importante na vida de uma criança, digamos assim, que é a festa de 15 anos. Ah, pois é. E quando eu só vim a perceber isto mais tarde, na altura, quando eu fiz 15 anos, tipo, os meus pais estavam super. Tens de fazer um grande festão e tu conheces-me, tipo, eu nunca fui de festejar muito o meu aniversário. Porque nunca És bem tive estranha. nunca tive muito Não esse entendo. costume, não adoro. Mas eu acho que agora, mais velha, já percebi de onde é que isso vem. Então. Que supostamente, e são mecanismos de defesas quase que tu arranjas. E se eu pensar bem, quando eu fazia aniversário era sempre o primeiro dia de escola, do segundo período, começava sempre a 3 de janeiro. Depois, as pessoas nunca tinham dinheiro para fazer nada porque gastaram tudo no Natal e na passagem de ano. Portanto, mais velha, as pessoas já não tinham dinheiro para ir jantar ou para coisa. E depois, quando agora mais velha, depois já estou a trabalhar. Então nunca houve muito aquela cena de... Vamos parar e celebrar este momento. Então eu acho que eu ganhei esse mecanismo, nunca queria celebrar muito no meu aniversário. Mas pronto, isso para dizer o quê? Que na altura o meu pai fez grande forcing, temos de ser uma festa muito grande, os 15 anos, e eu tipo... Também tiveste o teu príncipe, fizeste a tua dança. Não, amor, tipo, o máximo de festa que eu fiz foi convidar toda a gente para ir à Telepisa. Oh, tão querida. E os meus pais, imagina, na altura já era quando tu já ias e já cada um pagava o seu, não sei o quê, os meus pais fizeram questão de oferecer o jantar a toda a gente. Fim. Pá, eu senti isso, mas foi com os meus 16, só que eu acho que cá em Portugal Também é. isso é os 16, né? Porque para mim era bem, uma super sweet 16, nananã, que a minha prima tinha tido grande festa, eu também queria grande festa. E então pronto, vestimos todos de gala, fomos tipo para um restaurante, tipo um spot separado, eu e a minha mãe fomos ao Corte Inglês comprar um vestido da French Connection, por acaso o vestido é lindo, não sei onde é que ele está, mas quero encontrá-lo e voltar a usar. Mas isso para mim também era bem importante. E outras coisas, por exemplo, eu lembro-me, uma miúda, tipo, eu queria, nos Estados Unidos, eu ia lá com mais frequência do que agora vou. E pá, imagina, as meninas desde bué cedo que já se arranjavam bué, tipo, grandes maquilhagens, usavam-se uns mini saltos para certas ocasiões, eu achava aquilo bué fixe. Eu também queria ser igual. Então eu lembro-me que nós fomos uma vez, os meus tios vieram cá passar a passagem de ano, acho que foi a única passagem de ano que eu passei com eles, e eles trouxeram uns vestidos todos de gala e tipo umas coisas para passar assim por cima, tipo um mini casaquinho de pelo. Amiga, eu estava-me Sentir a mais americana de ever. Tanto que os meus pais estão sempre a gozar comigo. No caso, pronto, já sou a minha mãe, né? E a minha irmã, que eu vim-me embora da América, mas eu sou a mais americana da família. Porque eu tenho este FOMO do tipo, eu sei que sou americana e tive bué costumes lá em casa, só que sentia tipo bué falta de ter mais referências. E eles bué vezes estavam a falar das coisas deles e do high school e do não sei o que, Ana. Tipo, eu ficava, gente, porque é que eu não... Mas eu não sei do que é que vocês estão a falar. Então eu consumia tudo, uma quantidade exorbitante de cenas dos Estados Unidos. Então, quando começou a aparecer a internet, então aí, meus amores, eu caí no... Foi por isso que eu comecei a ver YouTube. Porque eu gostei bué de ver como é que as raparigas americanas viviam. Eu queria bué ser americana. E eu, na minha cabeça, desde os meus, diria 10 anos, né, que é quando tu começas a ter assim, algumas ideias de futuro, eu queria mesmo emigrar para os Estados Unidos e fazer a minha faculdade lá e ficar a viver nos Estados Unidos. Mas eu conheci-te e tudo mais. Quando eu te conheci, tu falavas que querias ir morar para os Estados Unidos em algum momento da tua vida. Quer dizer, na altura quando eu te conheci, tu dizias que hoje, com a tua idade, tu estarias lá em algum nos Estados momento. Unidos. Depois eu cheguei um bocado a uma conclusão, um pouco tempo depois de ter conhecido, mais ou menos nessa época, quando eu voltei a ir lá, que eu, por mais que era, e sou muito americana em muita coisa, porque fui ensinada assim em casa e porque sempre consumi muita cultura, eu sou muito tuga noutras coisas também. Yeah. E há certos costumes que eu tenho que
eu não ia ser feliz nos Estados Unidos porque não ia ter acesso, tipo, não há aquele hábito de vamos sair do trabalho e bora beber tipo tudo uma super jola focado. na esplanada. Tu não vives a vida com calma lá. E tipo, eu gosto muito dessa calma portuguesa. Só que depois há uma data de outras coisas que para mim Faz-te falta de lá. que me faz um bocado. Nem é falta, é do tipo. Agora já não sinto tanto isso, mas eu era mais jovem e sentia, porra, Portugal é um atraso. Porque era de género. Eu gostava de alguma cena que eu tinha visto a miúda americana, isto é bué shallow, Antigamente atenção. não havia nada. Exato, sim. eu via que a miúda estava a mostrar um bálsamo dos lábios qualquer. E eu tipo, eu quero este bálsamo, mas não há este bálsamo. Tipo, Antigamente cenas não bem havia estúpidas. nada. Mas a verdade é. Porque Ok, depois uma pessoa olha, tipo, eu olho em realidade, tipo, adulta taxpayer, tipo, eu não. Não. Tipo, eu não ia pagar um seguro para ter a certeza que tenho saúde. Eu não ia querer viver com as regras de Deles. lá. Já com as regras daqui, uma pessoa já se chateia um pouco, mas lá ainda é pior. E eu acho bem interessante nós também estarmos a falar sobre isto, porque estamos num momento onde esta questão da imigração está a ser muito falada. Houve este fim de semana, tipo, aquela manifestação nojenta. Enfim, nem queria dar muito palco a isso, mas que há muitas pessoas que agora hoje em dia estão a querer meio que pinpoint. Agora estamos a falar da América, isto fica bem difícil para mim falar português e inglês e fica tudo misturado na minha cabeça, peço desculpa. Mas as pessoas estão meio que tipo, há muitas pessoas que já têm ali um xenófobo lá dentro, já têm ali um racista dentro, que estão a aproveitar o facto de nós estamos na conjuntura que estamos para pegar no facto da imigração ter aumentado muito cá em Portugal para justificar todos os problemas que existem na nossa sociedade. Quando eu ouvi uma pessoa a falar sobre isto, penso que era o CNN, SIC Notícias, não sei, não me lembro, mas ele dizia: nós, como portugueses, tipo, é muito difícil tu encontrares uma família que não tenha uma pessoa imigrante. Porque a verdade é, anos 60 e 70, que foi mais ou menos a altura que tanto os meus avós e os meus pais e a tua mãe e os teus avós imigraram, toda a gente fugiu à pobreza. E do tipo, o que está a acontecer hoje em dia cá em Portugal é exatamente a mesma coisa. Alguém está a fugir a uma situação pior e a tentar encontrar uma situação melhor cá em Portugal. Não sei se é o melhor sítio para tentar encontrar uma melhor situação, porém, no entanto, cá estou eu de braços abertos para os certamente as pessoas receber. cá estão, se fores olhar para a conjuntura dos países deles, realmente é melhor, mas no fim do dia, enfim, o que eu acho, honestamente, relativamente a esse ponto que tu estavas a falar, é que acho que tudo o que é exagero, e seja em que área for, imagina, não está bom. E a forma daquela manifestação, do que eu vi, tipo, lá está, é o que tu estás a dizer, é do tipo. Não, aquilo é racismo, aquilo é xenofobia. É mascarar a xenofobia, racismo, o que for, Com uma preocupação. Uma preocupação, exatamente. E portanto, eu acho que existem outras formas de tentar combater algo que, se eventualmente possa não estar de acordo com o que é o esperado dessas pessoas, sem ser dessa forma tão agressiva, entendes? Eu acho que... Dizendo aqui que eu não concordo de todo com o que foi feito. Mas o que eu estou a querer dizer é isto. Imagina, da mesma forma que eu vou expor que eu não concordo com o que foi feito e tudo mais, sim, eles têm direito à manifestação eles deles. têm direito à manifestação dele. O que Se eu bem que acho o que eu não é que a forma concordo que é... foi feita, Imagina, especialmente... tu estás a razão pela qual eles estão a manifestar não é legal. Tu não podes ser xenófobo, tu não Sim, podes ser racista. exatamente. Eles estão a usar outra merda qualquer para dizer é por isto que nós estamos a manifestar. Mas Ou seja, exato, o que eu sinto é estão a mascarar o verdadeiro sentimento deles de Exato. xenofobia e racismo com uma preocupação do país, em relação ao país. E eu acho mesmo, e é isto que a mim mais me toca, que é os Estados Unidos, França, Luxemburgo, Suíça, têm tantos portugueses que se nós ouvíssemos em algum momento que houve uma manifestação de franceses, de americanos, enfim, de qualquer uma dessa população que vive nesses países contra os portugueses que lá moram, nós íamos estar fucking outraged. E aquelas pessoas que foram ali manifestar iam ser as primeiras a vir dizer pães, porque os portugueses... Mano, o nosso país é feito de multiculturalidade, por mais que as pessoas não queiram aceitar isso. Os outros países para os quais nós fomos imigrantes não nos aceitaram assim tão bem, em primeira instância, mas também têm que admitir que a sua malha trabalhadora vem muito da imigração, seja de portugueses, seja de outros países. Epá, e nós somos uma sociedade em que, e I don't give two fucks de quem não concordar comigo, os portugueses têm um grande problema. Nós cá não queremos fazer bué da merdas, que se imigrássemos fazíamos. Tipo, tu encontrares uma pessoa para entregar comida no Uber Eats portuguesa não é fácil.
Tu encontrares uma pessoa que queira ir trabalhar para as obras com português, não é fácil. Portanto, nós precisamos destas pessoas para construir casas. Nós precisamos destas pessoas para nos trazer a comida. O trabalho delas é essencialíssimo. Se nós retirássemos todas estas pessoas, que ainda por cima nos estão a dar um excedente da Segurança Social, atenção, o que é que sobrava? Sobrava uma data de serviços sem pessoas para trabalhar. Eu vi há dias uma entrevista ao Avilés, que é, tipo, é um dos maiores chefes do país. Ele precisamente a dizer isso, que ele tem... Eu já não me lembro exatamente onde é que vinham as pessoas que ele estava a falar, tipo, qual é que era a nacionalidade delas, mas que ele estava a dizer, tipo, estas pessoas são essenciais para, tipo, o bom funcionamento de todos os meus restaurantes, seja na parte da cozinha, na parte de atendimento. Mas são essenciais para nós como país, ponto. E, portanto, eu acho que é exatamente isso. Enfim, acho que é uma tristeza tu veres isso. Eu acho que, acima de tudo, é uma hipocrisia muito grande. Porque se eu estou no lugar em que estou, se tu estás no lugar em que estás, se a grande maioria das famílias portuguesas estão no lugar em que estão, é porque houve alguém da família delas que emigrou para fugir à pobreza e para conseguir uma vida melhor. Mas isto não é Eu não de estou agora. aqui sentada, tipo, porque os meus pais viveram em Portugal. Estou aqui sentada porque meus pais eram pobres como a merda, como muita gente era nos anos 70 em Portugal, antes do 25 de Abril, e tiveram que fugir. E a partir do momento onde eu sinto que nós nos estamos a esquecer dessa nossa herança, que é porque é que nós, como sociedade, conseguimos crescer tão rápido numa democracia tão jovem e que sair da pobreza como nós saímos, não foi a fazer dinheiro aqui em Portugal. Foi ir lá para fora, fazer os trabalhos também que as pessoas que viviam nesses países não queriam fazer, e é tão legítimo como as pessoas estão aqui a entrar agora. Só que é bem fácil no momento em que está tudo de cabeça virado, para o ar. exato, tu pegares e escolheres um bode expiatório. É aquilo que eu estava a explicar há pouco, que eu sinto que isto é mascarar, e tu também estavas a dizer, tipo, é o mascarar do sentimento que as pessoas têm Já tinham. e que já tinham, Exatamente. Mas era como eu também estava a dizer há pouco, tipo, isto não é de agora. Eu lembro-me de ser miúda e, tipo, do meu pai falar que Imagino. sofria imenso de é o brazuca e é o brasileiro e é, tipo, tudo o que o meu pai conquistou não era por outras questões e não era por fruto de trabalho. E, portanto, eu acho que está tão enraizado, infelizmente, na cabeça das pessoas, e às vezes tu vês que a pessoa nem está a dizer aquilo com maldade, sabes? Imagina, certos comentários que fazem, É pá, nisso eu não consigo. eu acho que vem de um fundo, honestamente, na minha perspectiva, vem de uma ignorância tal. Eu sou sincera, eu acho que quando nós temos que dizer vem de um fundo, é porque tu já tens de estar a fazer uma análise tão profunda para justificar porque é que aquela pessoa não é uma pessoa por ter dito o que disse, que já estamos aí longe demais. Eu acho que a partir do momento onde tu vives no século XXI, em que tu tens todo este contexto, tu sabes que precisas destas pessoas, tu estás só a querer ser casmurro e a querer viver na tua zona de conforto, onde só as tuas opiniões é que valem, pá, para justificar dizer merdas dessas, porque na minha ótica, sinceramente, eu acho que havia muita gente que estava enfiadinha no seu covil, sem ter muitas pessoas à volta que concordassem, e este tópico também não era muito falado. Agora, como há não sei quantas pessoas que estão a brotar do chão a falar sobre, percebes? Já sentem-se muito mais legitimizadas, whatever. Com legitimidade. Com legitimidade para poderem expressar estas opiniões. E sabes o que é que mais me acaba por chocar no meio disto tudo? É que eu vejo muitas pessoas mais velhas, que foram as pessoas justamente que não deviam esquecer-se que o irmão dela emigrou, os pais dela emigraram, ele próprio pensou em emigrar, que é uma realidade que hoje em dia estamos a voltar a viver, mas que para nós até poderia ser mais justificável não nos recordarmos desse momento da nossa história em que toda a gente emigrou. Eles eu já fico mesmo, isso é só seres má pessoa, amor. Isso é só seres mesmo xenófobo, não há fundo bom aí. Mas isto é a minha opinião, vale o que vale, eu sou muito militante, como toda a gente já deve saber. Mas pronto, isto para dizer o quê? Os meus pais, por exemplo, quando viveram nos Estados Unidos, passaram por exatamente a mesma coisa que tu estás a descrever dos teus pais. Só que o que eu sinto é que a partir do momento onde tu também consegues criar uma cultura... porque imagina, os meus pais frequentavam o clube português, frequentavam a igreja portuguesa. Tu consegues acabar por te blindar um bocado disso, porque crias a tua comunidade ali e acabas por, olha, não nos querem aqui na boa, ou às vezes não nos sentimos tão pertencentes noutros sítios, nós vamos criar a nossa comunidade aqui dentro. E eu sinto que cá em Portugal, o facto deles agora... Imagina, eu vejo imensas... o meu namorado é brasileiro, não é? Portanto, eu consigo ver que, apesar de não haver um clube brasileiro em Faro, que eles têm uma data de coisas que eles fazem juntos. E que isso, para quem é xenófobo e racista, assusta.
Ah, sim, ok. Eu ia dizer que ajudava para Ajuda, eles sentirem-se ajuda melhor. para quem não está em casa e quer partilhar costumes e cultura e whatever. Mas por outro lado, para quem já tem esta oposição à imigração, falo-os quase a achar. Santinho, minha amiga. Jesus. Está muito grave. Falo-os a acreditar que eles estão-se tipo a organizar. É do tipo, pensem lá, vocês vão para um país onde vocês não falam a língua, por exemplo. Acham que vocês vão se dar bem, melhor, Era o que eu ia com dizer uma pessoa agora. que fala a mesma língua do que vocês ou com alguém que não Imagina, fala... e o brasileiro, não, ou seja, no Brasil e Portugal, eles compreendem-se, não é? Tipo, eles conseguem perceber, com sotaques à parte, o que é que cada pessoa está a falar. Agora, por exemplo, os meus avós, quando foram para a Alemanha, eles tiveram de aprender uma língua do zero, que é o alemão que, enfim, toda a gente sabe Que é muito é complexo. mesmo difícil. E aconteceu exatamente isso, ou seja, havia um conjunto de várias pessoas portuguesas que estavam precisamente na mesma situação que eles e que eles acabaram por criar ali aquele núcleo de amizade, não é? De frequentarem a casa uns dos outros, de irem para a escola, os miúdos iam todos para a escola juntos, e hoje em dia os meus avós ainda continuam com esses amigos dessa altura e a minha mãe também, a mesma coisa, então Isso é bem fixe. acho que é mesmo giro, mas é a prova de que no caso, enfim, eles tiveram de meio que para ser, eu acho que deve ser para conseguirem sentir um bocadinho de casa. Amiga, mas sabes noutros países. Sabes o que é que eu sinto? Eu sinto que eu quando vou à América, que a minha tia é mais portuguesa que eu em bué que... Eu não tenho um galo de Barcelos em casa, nem a minha mãe. Pá, nem eu. Eu nunca tive... A minha tia, galos de Barcelos e Nossa Senhora a dar com pau. Amiga, eu fico mesmo... Porquê é que nós não temos isto em casa? Sei lá, porque eu vivo em Portugal, eu não sinto essa, sei lá, falta. Pois. Ou eu já disse isto montes de vezes nos vlogs, eu estou lá e a minha tia, vou fazer bacalhau. Eu tipo, que alegria, tia, porque eu lá em Portugal nunca como bacalhau, meu amor. Então eu acho bem engraçado, porque eu acho que, se calhar às vezes, quanto mais longe tu estás do teu país, mais tu vives a cultura e mais aprecias a cultura que nós. Às vezes, como estamos aqui todos os dias e vemos isto tão diariamente... Nem ligamos. Sim. É a mesma coisa, tipo, da forma como tu consomes e aprecias certas coisas da América e eu Do a Brasil. mesma coisa do Brasil. E imagina, também poderia ter da parte da Alemanha, mas nunca tive. A da Alemanha, aquilo que nós trouxemos para dentro de casa, digamos assim, a nível de costumes, são coisas muito pequeninas, tipo o São Nicolau, que é uma coisa que eles fazem. Que é isso? Que, salvo erro, posso estar a dizer alguma coisa totalmente errada. Mas acho que é cada domingo até ao dia 24 de dezembro Ok. recebes tipo um São Nicolau, que é tipo um presente, acendes umas velas Ok. até ao dia 25 de dezembro e recebes tipo um presente de São Nicolau a cada domingo, mas são tipo coisas bem pequeninas. Imagina, a minha mãe dava umas pantofinhas ou tipo umas meias, estás a ver? Isso é Umas bem coisas bem giro. pequeninas até ao dia. Isso era... assim que eu me lembro era disso, e depois algumas coisas de comida, tipo Maltaschen. Maltaschen é aquela pizza, não é? Não, Maltaschen Então, é a ok. minha. Isto também pode estar errado, atenção. Imagina os raviolis com uma massinha dentro que é legumes e carne, e pelo que a minha mãe me contou, acho que, mais uma vez, isto pode estar errado, que foi uma forma que na altura em que havia aquela divisão da Alemanha, era a forma que eles encontraram para consumirem carne sem serem descobertos. Ok. E aquilo é absolutamente maravilhoso. Como é que se chama a pizza? A pizza eu adorei quando nós A fomos pizza à é o Alemanha. Flammkuchen. Pá, imagina era- como é que uma pessoa decora um Flammkuchen, não decora? Pronto, que é, imagina, é top, que é... Eu tenho a receita no meu Instagram, ainda por cima. É tipo uma massa de pizza, mas depois com uma mistela lá por cima e E é cebola. uma massa de pizza diferente. Sim. Não é bem igual à pizza que nós estamos tipo, habituados a comer. mesmo É bué bem bom. E depois é tipo os pretzels, que para mim é o sonho. As salsichas nem... Calma, eles faziam pretzels em casa? Like from scratch? Não sei, nós nunca fizemos, mas Ah. não sei se fazem. Aí, Nós não, comprávamos estou a perguntar sempre. a ti, se na tua família faziam. Ih, pá, isso Não, era mas incrível. comprávamos. Imagina, a minha mãe, cada vez que vem a Portugal, ela traz-me pretzel do Ai, aeroporto. tão bom. É um sonho. A trincar aquele salgadinho. Ai, que delícia. Eu, em novembro, Essa é a parte boa da América, que tipo, eu também tenho pretzels lá, tenho a pizza, tenho tudo, Tens aquilo, todas tudo, as exato. culturas estão lá. eu fui fazer um trabalho em novembro e fui a Hamburgo. E eu estava lá a comer e eu assim, ai, que saudades de comer este pretzel delicioso. E pronto, e depois...
Ou às seja, sentes que tantas- foi mais a gastronomia e essa questão do São Nicolau. Sim, no Brasil, mas acho também porque eu também nunca tive muito interesse na. Porque como eu não percebia a língua, Pois. eu sei dizer muito pouca coisa em alemão, tipo, sei contar. Antes, sei... vai, drei, vier, Yeah. fünf. Eu também só sei Tipo, contar. sei contar, sei chamar pelos meus avós, pelos meus pais, tipo, sei o que é que significa algumas coisas Ok. por ouvir a minha mãe falar, porque a minha mãe é fluente, mas não sei ter uma conversa em alemão. E ao contrário do Brasil, que eu consumia tudo muito sozinha, ainda hoje eu consumo muito da cultura, seja a cultura pop, digamos assim, do Brasil, enfim, pá, se o Brasil não fosse por causa do perigo que existe lá e enfim, de ser tão violento nesse sentido, eu vivia lá, sabes? E eu imaginava-me lá porque eu estou especialmente no Rio Tu de és Janeiro. brasileira, não é? Metade de ti. Sim, Pensa e eu bem. estou no Rio de Janeiro e eu sinto tipo uma paz e sinto-me mesmo bem lá. E adoro a minha família que está lá, porque é muito maior do que alguma vez estive na Alemanha, não é? Porque está lá toda a família do lado do meu pai, que por si só já é maior. E eu amo ir ao Brasil, é mesmo o meu sítio preferido do mundo inteiro. É muito engraçado tu dizeres isso, tu sentes-te mesmo bem e mesmo feliz. Porque eu sinto exatamente a mesma coisa. Tipo, assim que eu aterro nos Estados Unidos, tipo, sobe-me uma paz. Primeiro cheira a América, logo cheira a América, tipo, sobe-me uma paz. É, não sei Mal eu saio explicar. naquela manga, tipo, I'm home. Só que depois tens o sentimento bué agridoce que é Sim, no mas passado regresso. 3 dias já começas a ter saudades. Imagina, todas as pessoas que querem vir comigo ao Brasil, eu dou sempre um disclaimer que é: os últimos dias são duros para Yeah. um cacete. Imagina, falta ali 2, 3 dias para a viagem, eu já começo a ficar bué. Também começas-te a despedir de pessoas, é bem difícil. Não, eu só porque como está toda a gente no Rio e eu vou de lá direta para o aeroporto, eu não tenho muito essa parte de me despedir. Ok, é que eu tenho. Estamos sempre todos juntos. Então imagina, 3 dias antes, pá, o subconsciente é uma coisa tramada, não é? Pois é. 3 dias antes eu já estou na minha, muito triste, já estou mais, não é ríspida, mas mais, tipo, e não é sem paciência, não sei explicar, mas enfim, o meu mood já não está o mesmo. Pá, e o último dia estar a chorar lá no voo, chegar a Portugal, e os primeiros dias cá ainda são tensos. E agora, e já era assim antes dos meus pais morarem fora, mas desde que o meu pai então se mudou para lá, pá, esquece, é uma dor horrível. E eu acho que só quem passa por uma situação semelhante de deixar a família noutro país e que tem a ponta aérea tão grande, esta diferença é tão grande e que não há essa facilidade de olha, tenho voos 80 euros, vou lá agora, estás a ver? Sim, eu acho que isso depois também depende muito. Imagina, às vezes 80 euros para algumas Claro, pessoas mas- pode ser sim, uma claro que barreira sim. Mas igualmente difícil como ir para o Brasil para ti. É Sim. super subjetivo. Sim, exatamente, mas que eu no meu caso especialmente eu sinto essa diferença, a diferença do voo, e depois eu tenho este problema de ter montes de medo de andar de avião que me deixa sempre muito... Ai, amiga, isso é horrível. Yeah, 10 horas, é que é bué de tempo. é 10 horas de voo, é tipo, os voos são caríssimos, então eu sinto sempre que existe esta... É tu despedes-te de saber que, claro, e se Deus quiser vais voltar a ver esta pessoa, mas sem saberes quando. E imagina, por exemplo, a última vez que eu vi o meu pai foi quando ele passou o Natal cá, não foi este que passou, foi o anterior, e eu passei o Natal a saber, tipo, ok, daqui a 6 meses eu vou lá ou ele vem cá. E não deu. Yeah. E supostamente eu ia lá agora e já não vou porque vou casar e mudar de casa e só em E a vida princípio mudou. a vida muda, não é? Ou seja, ok, vou, mas se calhar não vou assim tanto, então... Isso por acaso é uma cena que também é bem difícil de gerir. E eu acho que os meus pais fizeram uma gestão até bastante ponderada de, pá, quando uma pessoa tem família imigrante, parece que tipo, todo o dinheiro que é poupado e todo o tempo que existe de férias é do tipo, pá, vamos tentar gerir para ir vê-los. Só que ao mesmo tempo, nós durante muito tempo, como eu disse há bocadinho, quando eu era mais nova, eu ia com muita frequência. Às tantas, como eu vos disse também há bocadinho, os meus pais eram muito pobres. Quando cresceram, eles nunca tiveram a oportunidade de poder viajar. Então isso era uma coisa que para eles era mesmo importante, já que eles tinham o poder aquisitivo para nos proporcionar. Então chegou ali uma altura da minha infância, onde eu deixei de ir de 2 em 2 anos, ou todos os anos, aos Estados Unidos, e passámos a ir viajar. E por um lado eu agradeço bué porque pá, tive o privilégio de, sem ter que gastar um cêntimo e bué miúda, ir viajar e acima de tudo eu até pedir só ali a alverninha ou
tipo, ali a Espanha, poder estar uma semana com o meu pai e o telefone dele não estar a tocar, para mim era tipo, O acima sonho. de qualquer coisa, acima de qualquer lugar paradisíaco ou lindo ou interessante, era muito melhor. Mas o que eu sinto agora em adulta é, eu não sei se conseguiria ser tão ponderada em dizer, ok, eu não vou pegar todos os meus recursos para ir visitar a minha família, porque é a vontade que dá. E eu E a agora estou culpa? nesta situação que ainda é mais complicada, que é, o Vini também quer ir ver a família dele, que está toda no Brasil, porque eu tenho os dois lados da minha casa, não é? O meu núcleo familiar que eu estou a criar agora, nós temos os dois esta situação em casa, não é? Portanto, ele quer ir visitar a família dele, eu quero ir visitar a minha família, e se nós às tantas formos Só ano sim, visitar. ano não aos Estados Unidos, ano sim, ano não ao Brasil, tipo, não vai haver dinheiro para viajar e conhecer o mundo, e eu acho mesmo, tipo, como eu tenho uma memória tão boa de ir viajar, de poder estar aquele tempo e tu estás só dedicado àquelas pessoas que estão ali contigo, também não é uma coisa que eu me sinta, tipo, tão na boa a abdicar para poder ir ver a minha família. Então é bué complicado para mim, na minha cabeça, perceber como é que os meus pais conseguiram ser tão, lá está, ponderados e pensar, por mais que nos custe não ir ver a nossa família, nós queremos dar isto às nossas filhas. E hoje em dia, tipo, nós temos ido muito mais lá, desde que o meu pai, especialmente desde que o meu pai faleceu, desde que a minha mãe fez 60 anos, eu não sei, acho que quando começam a ver estas datas mais especiais, também há ali uma coisa que liga na nossa mente de, pá, quero estar mais conectada à minha família e já não, outras coisas já não me satisfazem tanto. E eu agora tenho ido cada vez mais lá. Acreditas, está-se a tornar cada vez mais difícil despedir-me, não querer ir, ficar do tipo, eu não fico satisfeita como eu ficava quando ia tipo 4 em 4 anos. Eu sinto que eu vou este ano e tipo, dá-me ainda mais vontade. Foi o ano passado, eu estive lá em setembro e eu já me apetece voltar a ir para os Estados Unidos, porque parece que, sei lá, aquela conexão, não se desligar, ativa ali ainda mais as saudades e dá-te mais FOMO ainda. E para mim, apesar de eu não ter assim tanta família como tu tens no Brasil, os amigos dos meus pais são todos de lá. Eles estudaram lá, fizeram faculdade lá, começaram a vida deles lá. Portanto, os meus pais não têm muitos amigos aqui. Portanto, aquilo que tu chamas tipo os teus tios, tu tens às vezes cá em Portugal, no Brasil, não sei o quê, eu tenho tudo na América. Então é bué fixe quando eu estou lá, porque eu sinto uma sensação de bué família, bué da gente à nossa volta, bué gente que nos ama, que eu não tenho aqui. E, por exemplo, quando o meu pai faleceu, foi bué... Pá, foi duro, tipo, tu teres que ligar para as pessoas, tipo, a contar aquilo, por mais que, pronto, o meu pai já estava doente, não era, tipo, uma cena que fosse uma foi do surpresa, nada, sim. mas foi bué tenso, e tanto que eu liguei para um dos melhores amigos do meu pai, ele disse-me, eu não consigo, tipo, estar a ir hoje, já não arranjo voos, tipo, eu estou a ir amanhã, e, tipo, nós adiámos o funeral, tipo, para ele poder estar aqui. E é nestes momentos, tipo, que eu penso, de género, fogo, eu não quero chorar. Mas sei lá, tipo, se um dia... Oh, amorzinho. Sei lá, quando a minha tia partir, sabes? Então a minha mãe, tipo, é bué. Tipo, as pessoas não vão estar aqui, tipo, as pessoas vão ter que entrar no avião. Tal e qual quando o meu avô morreu e o meu pai teve filho do Gana. E pensar nisso, tipo, eu um dia vou ter que ser a pessoa que entra num avião a saber que a minha tia partiu. É horrível. É mesmo que quando tu és miúda, tu não olhas, tu não pensas nestas coisas. Sim, Começas a ficar mais velha e porque também começas a ter uma outra visão. pensas... Ou começas a começar a olhar de uma forma super pragmática e fria Sim. para a situação, não é? E mais quando há, por exemplo, crianças, eu sinto que eu estou a perder tanta coisa do filho da minha prima, tipo... E elas devem estar a sentir isso do meu sobrinho. Tu perdes tanta coisa. Eu acho que há ali uma fase da uma vida, escolha quase quando que tu tu tens de cresces, quando tu estás a crescer, tipo, tu não... Está tanta coisa a acontecer, tanto aos meus pais que estavam com as miúdas a crescer, a minha tia estava com as miúdas... Tu acabas por entrar ali em piloto automático, you got shit to do, e tu vais fazendo as cenas. Começa a chegar a esta altura em que, tipo, eles estão-se a reformar, as crianças estão a começar a nascer, está a vir a terceira geração em que tu começas a dar muito mais valor a, tipo, a pequeninas coisas e começas também a projetar já este futuro, às vezes não tão positivo. E a pensar como é que tu vais fazer essa gestão. E eu penso muito, tipo, como é que eu e o Vini vamos fazer a gestão da nossa vida, sabendo que quanto mais anos passarem, menos oportunidades e menos tempo nós temos para passar com aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo também queremos fazer a nossa vida. É é mesmo fodido. Desculpa, eu não queria estar a dizer as neiras, mas é tu estares quase sempre dividido entre aquilo que tu queres fazer e aquela meia culpa que tu acabas por sentir e imagina, tu estavas a falar dos teus pais que conseguiram fazer isso e eles foram egoístas no sentido bom do que dá para ser, que é
pensaram neles e pensaram, nós trabalhámos para isto, os nossos pais emigraram para que nós hoje em dia tivéssemos a possibilidade de fazer isto, e acho que hoje em dia, por exemplo, nós sentimos a mesma coisa, que é do género, imagina, vamos querer viajar para algum lugar e tenho uma vozinha atrás da minha cabeça a dizer, este dinheiro dava para ir visitar o teu pai, tipo, que já não vês há um ano, mas ao mesmo tempo... E isto foi um tema que eu já levei para a psicóloga, do tipo, então isto vai-me dar o quê? Que daqui para a frente as únicas viagens que eu vou poder fazer vão ser para o Rio de Janeiro. E por muito egoísta que isto possa parecer, no fim do dia não é, acaba por tu estares a escolher entre uma vontade tua e quase uma obrigação. Então eu sinto sempre que tu vais estar sempre dividida, estejas a ir para o sítio para visitar a família ou estejas a viajar para ti por uma questão de lazer, tu acabas sempre por estar dividido por algum motivo, seja sem dúvida. Porque não está tudo certo. O ideal era tu poderes quase fazer, aliás, eu e o Guilherme este ano quase que tivemos para fazer isto e que entretanto ficou em stand-by, mas certamente vai ser uma coisa que nós vamos poder fazer, que é quase fazer uma viagem que dê para fazer as duas coisas, que é para acalmar o coração e satisfazer a nossa vontade. E acho que é sempre uma coisa, enfim, Até porque, atenção, eu gosto muito de visitar a minha família, mas eu sinto que eu venho mais cansada de lá estar do que se tivesse só ficado tipo uma semana em casa. Depois tu estás a correr Linda, aquilo é a tour. Do tipo, hoje almoças com não sei quem, amanhã jantas com não sei quem, e depois na quinta-feira vais à casa do não sei quantas e depois... Uma pessoa não para. É que uma pessoa pensa, não sei o quê, do tipo, se calhar numas feiras, pá, vais visitar para Paris e vais andar bué a pé, vais ver montes de coisas. Sim. Ok, mas vais ao teu passo, fazes aquilo que tu queres, acordas à hora que tu quiseres. Eu não sei como é que tu és, mas eu e o Vini somos as mesmas pessoas quando vamos aos nossos países, que é, o Vini acorda às 8 da manhã ligado no 220, eu na América igual, eu dormi 4 horas, estou-me a cagar, vou editar o meu vlog e quero ir ao Walmart, quero ir visitar a Vina, quero ir fazer não sei o quê. Então tipo, nem é que tu sintas-te obrigada a isso, é tu chegas lá e tu entras neste modo remoinho. Também não queres estar tipo a dormir, não é? Queres estar a aproveitar. Claro, e pensas, eu tenho uma semana ou 2 semanas ou o tempo que for aqui, eu tenho que aproveitar até ao último segundo. Pá, chegas a Portugal e já precisas das férias. Exato, vês com o cansaço e ainda vês mais, pá, porque eu sinto fisicamente a dor da saudade. Eu não sei se tu sentes a mesma coisa, mas tipo, eu choro, eu estou tão tensa, eu venho naquele avião tipo tão feliz ao mesmo tempo, tão triste, é pá, que é uma sensação, quando eu chego cá parece que eu estou de ressaca. Não sei explicar, é um jet lag, estranha, sim. mas tipo, vezes 10. E eu imagino, e no meu caso só para quando eu começo a trabalhar, que é do tipo, ok, a minha vida já está a voltar ao normal. Imagina, nós chegamos, geralmente os voos do Brasil chegam cá, tipo, pelo menos o que nós apanhamos é tipo aquele que sai lá tipo, às 5 e chegas cá de madrugada, tipo, 5, 6 da manhã. E aquele dia é um dia perdido. E aquele dia é dia perdido, é tipo organizar as malas, tipo coisas para lavar, dormir um bocado, organizar a vida, dia seguinte trabalho. Só no dia seguinte é que a minha vida voltou. Nesse dia ainda choro tipo não sei quantas vezes, ainda estás ali tipo naquele mix de emoções, tipo, pai, é uma coisa meio, eu não sei mesmo explicar, e acho que para mim a palavra saudade é precisamente a explicação. isso, é porque tu não é tu sentir só a falta de alguém, é aquele sentimento que tu acabas por não ter aquilo que tu gostarias contigo, mas... Eu acho que se estivesse a falar, por exemplo, com um alemão ou com, sei lá, uma pessoa da Coreia, tipo, explicar a saudade é mesmo difícil. É bem complexo. Se tu falares com um português, acho que a saudade é... Tanto coisa... que nós somos os únicos que temos uma palavra para esta sensação. E outra coisa que eu acho que ajuda muito é tu teres pessoas à tua volta que, infelizmente ou felizmente, partilhem desta mesma situação que tu e que te compreendam. Porque, por exemplo, o Guilherme nunca passou por nada... Ou seja, o Guilherme agora está a perceber, desde que começou a namorar comigo, o que é isso, não é? Não, mas ele também não teve o avô dele imigrado, não sei onde. Não, ou seja, o máximo que o Gui teve era em cidades diferentes do país. Ok, que achava que eles tinham imigrado por acaso. Que acaba sempre por ser um bocado difícil, porque... E é verdade, a não ser que tu tenhas as pessoas ao lado da tua porta, tu pensas sempre, este mês não me dá jeito, para a semana sim, não me dá jeito. Eu estou aqui a reclamar, mas tipo, toda a minha família neste momento vive toda na mesma aldeia, a menos de 1 minuto e tal de carro. Mas pronto, então imagina, o Guilherme nunca presenciou e nem nunca teve de lidar com esta questão de ter pessoas noutros países. O máximo que tinha era tipo primos afastados, coisas assim, mas nunca foi alguém muito próximo que teve que passar por isto. E agora que ele vê na pele tipo, esta situação com o meu pai, com a minha mãe e tudo mais, ele compreende muito bem. Mas já tive situações em que isso não... Ou seja, percebiam, mas não percebiam muito bem. Sim. É do tipo, então, mas isso está... Imagina, daqui a não sei quanto tempo já vais voltar a ver. Ok, mas
Não é uma coisa provisória, como tu dizes, não é daqui a 2 anos esta situação está resolvida, é agora para o resto da vida que vai ser assim. Então eu acho que por um lado é bom tu conseguires ter à tua volta, imagina, tenho-te a ti que consegue perceber este sentimento, e tenho outras amigas que também passaram por isto e que conseguem perceber esta falta e têm imensa empatia, e eu acho que é mesmo importante tu conseguires ter pessoas contigo que consigam compreender, porque às vezes parece que tu estás do género, pronto, agora está ali a chorar porque não vê a família, não sei o quê, mas não conseguem compreender o quão duro é que é, quão duro é, por exemplo, no Natal, tu não estás com a tua família, tu parares para pensar, tu abrires e tu estás a ver toda a gente com as famílias e não sei o quê. E abrires o Instagram, está toda a gente junta. Toda a gente feliz, toda a gente junta. E eu, graças a Deus, tenho a possibilidade, e a família do Guilherme, tipo, recebeu-me sempre de braços abertos. Mas não é a minha família de sempre, não é? Tipo, é a família que eu tenho hoje em dia, que dou graças a Deus deles serem tão queridos e tão empáticos comigo, que me receberam desta forma. Mas é duro tu pensares assim, porra, tipo... Não é a mesma coisa, e ter pessoas à tua volta que consigam ter essa compreensão contigo, eu acho que é mesmo essencial para quem passa por estas situações, de não se sentir sozinho, não acima sentir de às tudo. vezes compreendido. Eu há bocado estava a dizer que tenho um desafio, e de facto é um desafio esta questão minha e do Vini, mas por outro lado também há o reverso da moeda, que nós percebemos-nos bué da bem um ao outro, e uma coisa que é bem curiosa é que nós já adotámos, eu já tenho montes de costumes que adotei da família dele, que são brasileiros, ele já tem montes de costumes dos Estados Unidos também, que primordialmente é a forma como a gente fala uns entre os outros. A Adri já presenciou, a gente fala assim numa língua que não é bem nem português, nem inglês, é assim uma coisa que a gente fez. E eu acho isso bué, que vem muito eu tenho esta abertura e ele tem esta abertura, porque também sempre tivemos aqui misturados com a cultura portuguesa, que também faz parte de nós. E tem essa abertura para receber. Exatamente. E pá, para mim, no final de contas, eu acho mesmo que Portugal é um mix de muitas coisas. Tu tens montes de hábitos que são brasileiros, montes de hábitos que são alemães, eu tenho os americanos, agora também tenho os brasileiros, e cada vez mais eu sinto, porque também acho que cada vez mais há imigração para aqui, vão haver pessoas como nós que têm esta mix que é bem interessante. É uma malta da nossa geração que se tem estado a ver, que está a sair porque não encontra em Portugal as oportunidades que gostaria de ter, e vai encontrar em outros lugares, e que se calhar são a nova geração de que foram os nossos avós há muitos anos atrás, não é? Sem dúvida alguma. E portanto eu acho que, imagina... Mas já vão com uma vantagem. Exatamente. Que os nossos avós não tinham. E provavelmente... Esses nossos avós que tinham a 4ª classe, irem para países aprenderem uma língua... Do zero, com mais de 30 anos. Mas isto é só porra, prova difícil. de quando tu estás... a necessidade faz o artista. É exatamente isso, era o que eu ia dizer. É do tipo, quando tu estás perante uma situação em que tu tens de te tipo, orientar, de por onde der, tu até alemão tu ainda aprendes, não é? Ou seja, eu acho que é aquela coisa. Imagina, se alguma vez fosse imaginar que a minha avó, que nem sei se tem a 4ª classe, que deve ter provavelmente só, pois, que sabe falar alemão, percebe, escreve, tipo, como assim, não é? E nós estamos tipo no 7º ano, ai, francês é tão difícil, nós tipo com a 4ª classe no outro país, lá está, tipo, tu tens de virar. A Carlota, que é a minha melhor amiga deste tipo, sou pessoa, está agora na Suíça, vai ter que aprender alemão, pá, e já tem app, já tem escola, já tem uma data de coisas. Tu tipo vais dando uma que ela volta. tem recursos. Epá, naquela altura tu não tinhas recursos, e se houvesse recursos eles não tinham dinheiro para os pagar, portanto tinham que se virar, não havia outra hipótese. Olha, sou imensamente grata por essa coragem que a minha família teve. Tenho todos os dias, estou-me a arrepiar a dizer isto, porque para mim tipo, ser imigrante faz mesmo parte daquilo que eu sou, e eu sou fruto da imigração. Se não fosse a imigração e se eles não tivessem conseguido virar a vida deles noutro país, eu não estava aqui sentada contigo neste estúdio, eu não tinha tido as oportunidades todas que eu tive, eu não tinha conseguido ir para a faculdade, eu tinha uma vida totalmente diferente, e no fundo eu não fiz nada. Eu estou só a beneficiar de uma coragem que eles tiveram, e de uma... Pá, na verdade é uma coragem, eles tinham que ir, mas não tinham outra opção. Portanto, para mim, tipo... Quando chega ali a agosto e vejo os imigrantes todos a voltarem, por exemplo, a minha tia vem em julho, tipo, para mim essa altura do verão dá-me um... Não sei explicar. Eu sinto... É a altura que eu mais me sinto bem aqui em Portugal. Tipo, eu sinto tipo, my people are here. Tipo, as pessoas que me entendem. Estás no teu sítio, que é o teu maior conforto, que é a tua casa, o teu país, em que tu estás, mas com as pessoas que nunca tens por cá. E mesmo tipo imigrantes que eu não conheço de lado nenhum. Deve ser o que eles sentem quando tu vais lá.
Que é terem a... Mas sabes quando Portugal está cheio de imigrantes e as pessoas ficam, então cá já os Jean-Pierre vêm si. E eu fico tipo, não, é tão bom quando eles estão cá, porque é tipo, eu sei o que é que aquelas pessoas estão a sentir e sei, acima de tudo, tipo, o quanto é bom para eles virem ao país deles e sentirem-se em casa e poderem ter essa sensação sem ser ter que ir ao clube português de Luxemburgo ou da Exato. Suíça ou whatever. Portanto, olha, uma coisa que para mim era das coisas que mais me ia dar felicidade, e mesmo que eu não ganhe um cêntimo a fazer isso, mas é assim o universo. Também não estou a dizer que vou de borla, mas se eu não ganhar nada vou na mesma. Tipo, era de ir cantar para essas comunidades, tipo, especialmente para essa malta que é da nossa idade e que está agora a ir embora e que não tem família lá, porque antigamente, linda, tu ia depois ia outro, às tantas já tinha tipo, a tua olha, família está toda safe, lá. podes vir. Não, porque tu tinhas que chamar as pessoas. Tu eras chamado com uma carta, pelo menos para os Estados Unidos era assim. Tu ou tinhas um contrato de trabalho que tinhas conseguido lá, como é que tu ias conseguir isso? Não é internet, não, tipo, é bem difícil. Ou então tu tinhas uma carta de chamada. Okay. Alguém que era da tua família chamava-te. Mandava uma carta, não sei o quê, que tinhas de tratar através das embaixadas para outra parte da tua família ir. Por isso é que a minha família toda foi para lá, que aquilo foi chamar os outros, chamar os outros, chamar os Entendi. outros. E hoje em dia tu já não precisas disso. Portanto, tu não vais também ter a quantidade de família que naquela altura dos anos 70 e 60 se tinha. Sim. Portanto, eu gostava muito de ir tocar para essas comunidades. Era de levar-lhes um bocadinho de casa. É isso, pessoal. Olhem, o episódio de hoje foi este. Nossa, militei, chorei, isto hoje foi intenso. Foi mesmo. Mas foi bom. Foi o meu último dos 28, amiga. Caralho, pois é! Pois é. O meu último podcast que eu faço com 28 anos. Próximo podcast, já vou entrar no meu É o último ano nos ter a 20. idade, Cati. Pois é, nós dois assim, nós também temos a mesma idade, tipo aqui 3 segundos. Portanto, yeah. Calma, não, é daqui a um ano. Não, estou a dizer que nós mantemos a mesma idade, só tipo 3 segundos, é sempre. É tipo... Não, quer dizer, janeiro também demora É, 7 janeiro às anos vezes a demora um passar, pouco, então sim. está tudo bem. Este janeiro não demorou, mas pronto, olhem, foi o último dos 18. Cati! Eu sei Que me bateu. Só agora é que percebeste que faz 10 anos desde que fizeste 18 anos. Bom dia, amiga. Isto é aquele riso de quem já teve esta noção. Não, Sofia, foca só na cara dela. Eu fico só Estou como comentadora. passada. Oh yeah, lady. It's been Nós a estamos long mesmo velhas, time. pá. Oh, that we are. Malta. Ai, que... O que é que disseste? Tu disseste igual. Malta. Foi épico. Isto. Foi épico. Incrível. Espetacular. Espero que vocês tenham curtido. Espero, olha, que para quem não tem família imigrante tenham percebido, se calhar, algumas pessoas que vocês conhecem e que não E para percebem quem tão bem. tem um abracinho muito apertadinho. E para quem tem um chamego. Um em chameguinho. vocês. É isto. Deixem perguntinhas para nós respondermos no próximo episódio. Queremos saber a vossa opinião. E até para a semana. Tudo a dar parabéns à Cati, se faz favor, no próximo episódio. Beijos. Beijos, tchau. Close friends.